Bom dia. Bom dia, queridos. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Graça e paz. Vamos esperar, né? As pessoas estão entrando. Hoje é o nosso 5º dia, né, dessa semana do devocional. Nós estamos no 5º dia, né, aprendendo um pouco mais do Espírito do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez pela honra, pelo convite da pastora Lívia e do pastor Evandro. É uma honra estar podendo assim compartilhar com vocês, né, pérolas sobre oração. Eu me sinto muito honrada. Muito honrada mesmo, tá? De ser um canal para a vida de vocês nesse tempo. Muito obrigada por essa oportunidade. Porque nada é tudo para a glória do Senhor, né? Deus sabe, né? Que toda a glória pertence a Ele, tá bom? Então vamos orar para a gente começar, né? O nosso devocional hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Muito obrigada, Pai, porque a palavra garante que a sua misericórdia, as suas misericórdias, se renovaram sobre a nossa vida esta manhã. E por isso, Pai, que nós podemos acordar, levantar e escolher como viver mais um dia para a tua honra e para a tua glória. E essa é a minha oração neste momento. Nos dê, Pai, o discernimento para que nós possamos escolher diariamente viver para a tua glória, de acordo com o teu propósito para a vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco esta manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Nós dependemos do teu Espírito Santo. Por isso, fala e se revela a nós. É isso que eu te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Então, queridos, hoje nós estamos, né, no 5º dia do nosso devocional. Vamos ler o versículo do dia? Mateus, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos, né, ensinando um princípio por dia da oração do Pai Nosso. Então hoje é sobre a tentação. Queridos, o primeiro entendimento que nós precisamos ter, hoje a gente vai fazer mais um bate-papo, tá bom? O primeiro entendimento que a gente precisa ter é que quando nós ingressamos no reino de Deus, a gente está lutando contra a nossa carne, nós estamos lutando contra Satanás e nós estamos lutando contra um mundo caído e afastado da glória de Deus. Então nós temos inimigos que são invisíveis. A carne são os sentimentos que nós abrigamos no nosso coração, sentimentos pecaminosos. Então nós estamos numa batalha, nós somos soldados. Então você precisa ter essa consciência que se você entrou para o exército de Deus, você está em uma batalha invisível, porém que você sente no seu corpo, mas é uma batalha invisível contra as hostes malignas. Porque a nossa luta não é contra o que a gente vê, não é contra carne e sangue, mas é contra potestades, contra principados, contra regiões celestiais da maldade. É contra Satanás e o seu exército. E ele tem um poder de influência muito grande no mundo caído.
E quando nós fomos alistados no exército de Deus, nós vamos nos tornar realmente um alvo da maldade. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando nesse princípio? Vocês precisam orar para não caírem em tentação. Orar e vigiar. Eu quero ler um outro versículo para vocês entenderem a natureza dessa batalha. Está em Mateus, depois vocês meditam, Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu quero que você entenda que por mais que você tenha o seu espírito regenerado na hora que você creu em Jesus, você recebe a regeneração do teu espírito, você recebe a capacitação sobrenatural do teu Espírito Santo, porém você ainda vai ter que conviver com o seu coração caído, com a sua carne, com a sua natureza carnal. Essa natureza, ela vai conviver junto com a sua natureza espiritual. E aquela natureza que você alimentar mais, é a natureza que vai reinar na sua vida. Então, como isso funciona? Eu ainda tenho a minha carne que é fraca, e eu tenho agora a natureza de Deus no meu espírito. Quando eu criei em Jesus e eu converti dos meus pecados, eu me arrependi da minha velha vida e eu criei em Jesus Cristo. Então eu tenho a nova natureza de Deus. Se eu alimentar a natureza de Deus espiritual com as disciplinas espirituais, ela vai crescer, 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 a ponto dela reinar sobre a carne. Então a minha carne existe, ela continua sendo fraca, mas ela vai permanecer crucificada. Então isso é uma responsabilidade de todo cristão que quer andar em vitória. Ao mesmo tempo, se eu não alimento o meu espírito, se eu não oro, se eu não vigio, se eu vivo uma vida de pecado, uma vida que eu não busco as disciplinas espirituais, a minha carne, que já é fraca, ela vai cada vez gritar mais. E aí ela vai abafar a minha vida espiritual. Eu posso até ter a salvação, mas eu vou ter uma vida caída, uma vida aquém daquilo que Jesus entregou na cruz. Eu não vou conseguir depender do Espírito Santo, eu não vou conseguir liberar perdão, eu não vou conseguir orar pelo reino de Deus, eu não vou conseguir depender do Espírito Santo. Então, eu vou ser um alvo fácil para Satanás. E eu quero que você entenda, eu vou falar um pouco assim da questão da natureza de Satanás, do diabo. Satanás, ele é um anjo, ele é uma criatura, então ele nunca vai estar no mesmo patamar de Deus. As pessoas, elas têm uma fantasia que Satanás duela com Deus de igual para igual. Isso é mentira. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Satanás é uma criatura, mas ele foi criado como um querubim ungido. Então ele foi criado no céu, porém, ele se rebelou contra Deus. E na medida que ele se rebelou, ele caiu da glória de Deus. E aí, toda aquela sabedoria, toda aquela beleza hoje é usada para tirar você da presença de Deus. Então Satanás, ele é um ser muito sagaz, ele é muito inteligente, e ele é muito mais inteligente do que o ser humano. A única maneira de nós vencermos Satanás e seus ardis é através do sangue de Cristo, da obediência à palavra e da dependência de Deus. Não ache que você, na força do seu braço, vai conseguir dar conta de Satanás, dos seus desígnios, da sua maldade e das suas armadilhas. Nós não conseguimos, porque ele é muito mais inteligente do que nós. Ele é muito mais sagaz do que nós, humanos.
Ele só não é páreo para Deus, para Jesus, para o sangue de Cristo. Foi o sangue de Jesus que venceu a morte. Foi o sangue de Jesus que nos transportou. E hoje nós estamos assentados com Cristo acima dos principados e das potestades. Mas isso requer dependência de Deus, vigilância, requer vida de cruz, requer uma cobertura espiritual. E vocês precisam entender que a tentação, ela é algo que a gente não deve resistir. A tentação, você precisa fugir dela. Você precisa guardar o seu coração. Ninguém é forte para uma tentação. E você vai entender o porquê. Existe um grande homem de Deus do século 17, o nome dele é John Owen. Ele foi um grande pregador da palavra de Deus no século 17, 1613, e ele morreu em 1683, se não me falha a memória. Um grande homem de Deus. E ele tem uma explicação muito profunda da tentação, e isso que eu vou falar agora, eu tirei dos estudos desse homem, do John Owen. Ele diz assim: a tentação domina a sua mente a ponto de você não pensar em mais nada. Olha que coisa séria. Quando você está sobre o poder da tentação, esse poder, ele é tão forte que ele domina a sua mente a ponto dele ir contaminando o seu raciocínio, a sua vontade e os seus desejos. A tentação faz com que os desejos e a vontade dominem sobre razão. Olha só, você começa a pensar na tentação. Você começa a pensar e aí você fica pensando na tentação. Aí aquela tentação, aquele pensamento pecaminoso, se você não cortar ele imediatamente, ele começa a dominar o seu desejo, a sua alma, a ponto da sua razão deixar de funcionar. E sabe o que acontece? É tão maligno o que Satanás trabalha na nossa mente, a ponto de você começar a justificar a tentação. Você começa a pensar nos pontos positivos da tentação. Vocês lembram como foi no Éden? Ai, a árvore, o fruto é bom para comer. Você lembra? Deus deu uma ordem muito clara no Éden para Adão e Eva. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode. É não. E aí a serpente começou a buzinar lá no ouvido da Eva. Mas se você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ficar igual a Deus. Vai ser muito melhor para você. Aí a mente, o raciocínio da Eva começou a cogitar a hipótese dela ser igual a Deus. Olha que coisa séria. E depois desse estágio, você começa a justificar o pecado. E aí, aquilo que era tão claro na sua mente que é pecado, começa a receber justificativa. Aí você fala, não, é melhor mesmo eu ser igual a Deus. Então, eu vou comer o fruto. Vocês entenderam que coisa forte é a tentação? Ela começa com um simples pensamento, mas se você continuar alimentando, vai chegar um ponto que você vai justificar o pecado e vai achar que está fazendo a coisa certa. E olha que coisa forte que John Owen ensina para nós. A tentação é o combustível que põe fogo aos desejos impuros do coração. Ninguém... Escuta, olha, de tudo que nós vamos falar hoje, eu quero que você grave essa frase. Se alguém puder, digita aí e grava isso no seu coração para você olhar para isso todos os dias da sua vida. Assim diz John Owen, presta atenção. Ninguém conhece o desejo pecaminoso até que ele encontre a tentação adequada para ele. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Ninguém conhece o desejo pecaminoso do seu coração até que esse desejo encontre a tentação adequada para ele.
O que a palavra de Deus fala? De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. O que o Salmo de Davi fala? Senhor, guarda o meu coração para não pecar contra ti. E mesmo assim ele caiu em adultério e homicídio. Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque você não conhece o desejo pecaminoso que está dentro do seu coração. Eu não conheço o desejo pecaminoso do meu coração. Até que eu vou encontrar, Satanás vai fazer uma armadilha para eu encontrar a tentação adequada para o meu desejo pecaminoso. Olha que coisa forte. Como é que isso funciona? São duas forças. Olha como isso é sério. A tentação, ela é o encontro de duas forças. Uma força que está externa, que vem de fora, que são as setas lançadas por Satanás. São os laços do passarinheiro que ele prepara para a gente cair. Não é isso? O mundo corrompido. E qual é o outro poder? É o pecado que está dentro do nosso coração. Então, o combustível, ele bota fogo nisso e ele prepara o encontro. Então, na hora da provação, esses dois poderes, eles se encontram. Isso que é provação. E um poder fortalece o outro. É como se eles juntassem a força e eles se tornam muito mais fortes. Olha que coisa séria. Você tem o poder que vem de fora, Satanás, o mundo, as setas malignas, as armadilhas. Você tem o poder dentro do teu coração do pecado, aquela tentação que você nem sabe que você tem. E aí, na hora da provação, os dois se encontram, um fortalece o outro. E se você não estiver em contato com Deus, se você não estiver andando numa vida de cruz, se você não estiver orando diariamente, é por isso que esse princípio está na oração do Pai Nosso, porque Jesus está falando, vocês têm que orar todos os dias. A oração na vida do crente que precisa andar em vitória, ela tem que ser um estilo de vida. A oração é um estilo de vida. E nós precisamos de uma vida devocional frutífera, robusta, para que a gente não caia nessa armadilha tão poderosa, tão perigosa. E aí vem a tentação, risca o fósforo, aí o álcool com a fagulha e o fogo. E aí você cai. Se você não estiver na dependência de Deus, se você não estiver vigiando, se você não estiver fugindo da aparência do mal. E qual é o objetivo da tentação? Escute isso e grave isso no teu coração. O objetivo da tentação, do pecado, da queda, sempre é desonrar a Deus, sempre, e arruinar a sua alma. Vocês estão entendendo? Satanás, ele odeia a glória de Deus. Ele odeia os filhos de Deus. Ele odeia que a nossa vida seja vivida para a glória de Deus. A glória de Deus, ela causa uma cegueira em Satanás. O vislumbre da glória de Deus na vida dos filhos de Deus, ela incita um ódio mortal de Satanás. Então o que ele mais quer é desonrar a Deus. E ele sabe que se nós cairmos numa tentação, numa armadilha, nós vamos desonrar a Deus. E ele gosta disso. Satanás se alimenta dessa desonra. E além disso, ele vai arruinar a nossa alma. Ele vai colocar consequências na nossa vida que podem ser devastadoras e para a vida inteira. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando traiu, quando cometeu o adultério com Batseba, e quando mandou matar Urias, ele se arrependeu, ele jejuou, ele se consertou com Deus. Tudo isso aconteceu, porém, ele sofreu uma consequência muito grave na vida dele, sobre vários aspectos.
E é isso que Satanás... Então, entenda a natureza dessa batalha. Satanás, ele quer que você desonre a Deus. E ele quer marcar a sua alma de uma maneira negativa. Mas hoje, em nome de Jesus, como o conhecimento chegou até você, você vai estar sendo capacitado pelo Senhor para cada vez mais vigiar e ter uma vida de oração robusta, aplicando essas disciplinas espirituais para que Deus, né? Porque o Senhor fala, Senhor, guarde-nos da tentação, livra-nos do mal. Ele está pedindo as duas coisas, guardar da tentação do nosso coração, vida de cruz, e nos livrar dos dardos inflamados do maligno, proteção espiritual. E aí entra a cobertura espiritual da igreja que a gente congrega. Por isso que nós não podemos ser crentes desigrejados. Nós não podemos só ficar congregando na internet. Nessa fase, tudo bem, porque a internet é uma bênção. Porque a gente está congregando, a gente está em isolamento social. Mas quando tudo isso passar, nós temos que congregar na nossa igreja, seja ela em células, seja ela no templo, quando a gente se reúne publicamente para prestar culto ao Senhor. Essa cobertura espiritual, ela nos reveste contra os dardos do inflamado. O discipulado 1 a 1 nos reveste dos dardos inflamados do diabo. A vida de cruz nos reveste da tentação do nosso próprio coração. E aí eu quero finalizar para a gente orar, dando 3 conselhos para vocês, para que a gente possa vencer a tentação. Número 1, conheça o teu coração. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que se autoexaminar e saber as áreas que você é fraco. Você precisa saber aquilo que te tenta. Você precisa saber os seus pontos fracos. Para quê? Aí vem o segundo conselho. Guarde-se das suas próprias fraquezas. Então, se eu conheço a mim mesmo, eu tenho que evitar toda situação que pode ter um desdobramento e um encontro do que está externo e do que está no meu coração. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que fugir. Se eu sei, por exemplo, que a minha fraqueza é com dinheiro, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fraqueza de dinheiro. Eu tenho meu coração é meio que usurpador, vamos dizer assim. Vamos supor, é um exemplo. Então, se eu tô na minha empresa trabalhando e aí eu não posso ficar sozinho com dinheiro, então eu tenho que ter a humildade, você não precisa falar isso, tá bom? Mas você tem que ter a humildade de saber que aquele local não é o local adequado para o seu trabalho. Se você tem uma tentação, por exemplo, você é muito carente, você tá solteiro, ou você é uma pessoa carente emocionalmente, ou você tá tendo uma crise no seu casamento. Vamos supor. Se o seu coração tá com a carente, por que você vai ficar conversando com uma pessoa que pode te levar a um adultério, uma queda, uma lascívia, uma prostituição? Você tem que fugir disso, porque você tá carente, sua guarda tá aberta. Então, se você estiver numa situação, você pode cair em tentação. Vocês estão entendendo? Então, número 1, conheça o seu coração. Número 2, se guarde das suas próprias fraquezas. Se guarde de toda situação que pode levar você a cair. E terceiro, você tem que entesourar. Essa palavra também é do John Owen, tá bom? Entesoure combustíveis no seu coração contra a tentação. O que é isso? Foi o que eu falei lá no início da live. Nós temos que viver uma vida espiritual. Nós temos que nos encher do Espírito de Deus, porque isso vai reinar sobre a concupiscência da nossa carne. Então eu vou estar entesourando no meu coração tesouros espirituais. Então, quando vier um dardo inflamado do maligno, antes dele contaminar a minha mente, a minha vontade, e eu começar a dar justificativa para eu pecar, antes disso, eu já vou combater o dardo inflamado com a palavra de Deus. Lembra como Jesus foi tentado no deserto?
Satanás pegou o texto da palavra, tirou do contexto, fez um pretexto para tentar o Filho de Deus. E ele combateu isso com o quê? Com a palavra de Deus. Então eu tenho que ter vida de palavra. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que ter vida de oração. Porque a oração me reveste. É a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada do Espírito, escudo da fé. Eu tenho que calçar as botas do evangelho da paz. E a minha retaguarda é a minha igreja local. Entenderam? Então eu tenho certeza absoluta que os olhos foram abertos para a glória de Jesus. Quem já conhecia essa realidade vai se aprofundar cada vez dela. Quem não conheceu está sendo apresentado para a glória de Jesus, porque a maior armadilha numa guerra é nós conhecermos contra quem a gente luta. A gente só vai ter batalha. Essa é uma estratégia básica de guerra. Todos os generais que ganharam uma guerra, eles conheciam os seus adversários. E Jesus é o nosso general. Eu me lembrei de um louvor na época que eu me converti, que cantava assim: o nosso general é Cristo. A música: seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Então, o nosso general é Cristo. Ele é o general. A batalha já foi ganha. Mas, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós precisamos ser bons soldados. Estarmos preparados a tempo e a fora de tempo para lutar pelo nosso general. Pelo nosso general. Porque ele tem prazer em nos entregar a vitória. Tá bom? Deus abençoe. Um cheiro bem grande. Nós estamos orando. Tenho que orar. Já ia despedir, não, mas vamos orar. Vamos fazer uma oração bem poderosa, mas depois desse momento, continue orando na sua casa, tá bom? Que eu também vou passar um tempinho hoje maior orando ali no meu quarto, tá? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelos seus segredos preciosos. E nós oramos na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos proteja, Pai, de toda tentação, de toda concupiscência da carne. Senhor, nos revela, Pai, aquilo que é pecaminoso que está dentro de nós. Nos revela, Senhor, para nós as nossas fraquezas, Senhor. Nos liberta de todo pecado, Pai. Nos liberta, Senhor, de toda fraqueza. E aquilo que a gente vai ter que conviver a nossa vida inteira, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor possa nos revestir. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de toda seta, nos livra de todos os ardis de Satanás, nos livra de todo laço do passarinheiro, nos livra, Senhor, de toda situação perigosa. Eu sei que nós temos que ter responsabilidade, então nos avisa, Pai, acende aquela luz, Senhor, sempre, Senhor, usa a nossa cobertura espiritual, usa o nosso discernimento espiritual, usa a palavra, Senhor, mas nos livra, Pai, aquilo também que pode ter uma tentação invisível, que nós não estamos vendo, mas pessoas que têm um intento maligno no coração e que estejam aproximando de nós por algum motivo escuso, por algum motivo, por alguma armadilha. Senhor, livra-nos de todo homem mau, livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que pode fazer a gente pecar contra o Senhor, desonrar o teu nome, aquilo que pode gerar morte na nossa alma, gerar morte na nossa vida, na nossa família, gerar morte até no nosso futuro eterno. Nos livra por misericórdia, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E eu declaro, Rabasuitelaia, a segurança do Senhor sobre as nossas vidas, Obrigada, Pai, pela cobertura espiritual da nossa igreja local. Senhor, que o Senhor possa estar sustentando a vida de Evandro e Lívia, Senhor. Eu oro
pelos pastores dessa igreja, da Paz Church Horizonte, que o Senhor possa estar sustentando eles, Senhor, e que eles possam continuar sendo canal de bênção para todos os santos que congregam nesta igreja. Assim também, Senhor, obrigada pela vida do pastor Sandro e da pastora Álbia, do pastor Eibe, da pastora Andréia, da pastora Rebeca e do pastor Paulo Jeffrey. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, guardar essas famílias e todos os pastores, Senhor, da nossa igreja, da Igreja da Paz, seja aqui no Ceará, no Brasil, no planeta Terra, Senhor. Todos os pastores, Pai, que o Senhor possa guardar. Obrigada pelo preço que eles têm pago. Obrigada pelo posicionamento que cada um tem tido no Senhor. E usa, Senhor, a vida deles para continuar nos dando cobertura espiritual. Nós te louvamos pela nossa igreja local. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos de bênção dentro da nossa igreja também. É isso que nós oramos e te agradecemos neste dia. Muito obrigada pela porção, Senhor, do dia de hoje. Continua falando conosco no secreto. É isso que eu oro e agradeço, Senhor. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Beijo, paz do Senhor. Amanhã, um aviso, peraí. Amanhã vocês vão ter uma surpresa. Por isso, não faltem. Amanhã é o nosso último dia do devocional, né? Das lives do devocional. E o Senhor Jesus está preparando uma surpresa para o seu coração. Então, não falte, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tá? Um ótimo dia. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Paz.